Já de volta com a Amazônia Interativa, aqui na tela do AmazonSat. Gente, é fato que existem várias barreiras na inclusão de pessoas com deficiência, tanto no ambiente social, mas também no ambiente de trabalho. Exatamente, Leon. Preconceito, a adaptação de ambientes e da própria acessibilidade são alguns desses desafios que o juiz do trabalho, Adilson Dantas, veio comentar aqui com a gente no Amazônia Interativa. Olá, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Paloma. Boa tarde, Leon. Muito obrigado pela gentileza do espaço cedido. A gente que agradece. Nós citamos algumas barreiras, mas qual é o principal problema que a gente vê ultimamente? Preconceito. O principal deles é o preconceito, é a barreira invisível que o portador de deficiência, a pessoa com deficiência, tem de enfrentar no seu dia a dia, não apenas em relação ao trabalho, mas também no próprio meio social. Ainda são vistos com olhares diferentes, ainda têm sobre si estigmas de ineficiência, de improdutividade ou de baixa produtividade, e isso, evidentemente, sem contar as barreiras visíveis, que são aquelas que decorrem das dificuldades arquitetônicas, né? O cadeirante, por exemplo, aqui na nossa cidade, ele padece por demais porque nós não temos a cultura da calçada. Os nossos calçamentos realmente são, desculpa a expressão, mas são horrorosos, né? Então, o deficiente visual, ele encontra dificuldade de deambular na cidade porque não há placas em braille para que ele possa orientar-se. Então, ele precisa necessariamente de alguém que o conduza. E, na verdade, quando se fala de inclusão da pessoa com deficiência, nós não podemos esquecer que o fator principal é a autonomia. Não é você prover uma pessoa que vá guiar alguém com deficiência visual, não é você prover alguém que vá empurrar a cadeira, né, do deficiente motor. O que você precisa, na verdade, é dar autonomia para que essas pessoas possam gerir a sua própria vida e os seus destinos. Então, esse é o fator principal. Agora, juiz, como que a lei está amparando esses deficientes que não têm acessibilidade, especialmente dentro das empresas? Olha só, a partir de 100 empregados, cada empresa que tem a partir de 100 empregados, ela está obrigada a contratar um percentual que varia de 2% até 5% de pessoas com deficiência ou pessoas em fase de reabilitação pelo INSS. Nós temos duas legislações básicas nesse aspecto. O primeiro é 8.213, que é a que trata da questão dos percentuais de inclusão do PCD e de pessoas em reabilitação, e a outra é a Lei 13.146, de 2016, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Mas, infelizmente, o que acontece? Nós temos uma legislação europeia para uma realidade africana, porque se você pegar a Lei Brasileira de Inclusão, ela diz, né, em vários artigos que o SUS vai fazer isso, que o SUS vai fazer aquilo, vai prover o atendimento em domicílio, vai promover não sei o quê, e o que é que você vê na prática? Não tem. Então, essa é uma outra barreira, que é a barreira estrutural, é um déficit governamental, é um déficit de Estado, na verdade, que vai fazendo com que o PCD se veja cada vez mais excluído da sociedade e do mercado de trabalho. Hoje nós temos uma estimativa de que aproximadamente 10% apenas dos PCDs no Brasil estão incluídos no mercado de trabalho, o que é muito baixo. Pouquíssimo ainda, né? Muito. A gente vê um grande número de processos relacionados a isso, doutor Adilson? O que nós temos, na verdade, são processos, vamos dizer, de natureza coletiva, né? São processos promovidos em decorrência de fiscalizações de auditores fiscais do trabalho, né, da Superintendência Regional do Trabalho, ou mesmo de ações civis públicas promovidas pelo Ministério Público do Trabalho, cobrando das empresas a observância aos percentuais de contratação fixados na lei. Mas nós temos também aquelas situações individuais onde o PCD ele move a ação trabalhista contra a empresa exatamente por conta da discriminação no ambiente de trabalho. São lhe dadas tarefas incompatíveis com a sua aptidão física, ou mesmo ele se vê vítima de assédio moral, de brincadeiras, né, sem menor fundamento, brincadeiras de cunho discriminatório, enfim.
coisas que vão reduzindo a autoestima da pessoa com deficiente e vão dificultando, vão retraindo cada vez mais a sua participação no emprego e na sociedade. É triste saber, né, que o principal desafio ainda é o preconceito das pessoas, né? Cultura, é falta de cultura. Nós precisamos fundamentalmente mudar a nossa cultura em relação ao PCD. Assim como se pugna pela mudança de cultura em relação a diversos segmentos da sociedade, né, defesa disso, defesa daquilo, ninguém olha para o PCD. Então, se fala muito de defesa, por exemplo, né, de indígenas, de afrodescendentes, do povo LGBT, e eu não sou contra, pelo contrário, eu acho que esses segmentos precisam, sim, de defesa, precisam de uma mudança de cultura, não pode haver discriminação simplesmente por conta de opção ou por conta de etnia, enfim. Mas o PCD também precisa. Ele também precisa, porque você imagina um PCD, né, uma pessoa com deficiência, sendo gay e afrodescendente. Você tem 3 fatores de discriminação em cima dessa pessoa. Então, é uma carga social muito grande que vai afastando esse indivíduo do contexto social e do contexto empregatício. É por isso que nós precisamos mudar a cultura, quebrar essas barreiras para que nós possamos ter uma inserção maior. Agora, para a gente finalizar a nossa entrevista, o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região vai estar realizando, né, uma audiência pública para tratar diretamente desse assunto, não é? Exatamente. Pretendemos movimentar diversos segmentos da nossa sociedade, convidamos várias entidades que atuam na defesa dos direitos da pessoa com deficiência, para que no próximo dia 26, das 8h30 até às 13 horas, lá no Fórum Trabalhista de Manaus, ali na Rua Ferreira Pena, 546, esquina com a Silva Ramos, nós possamos discutir essas barreiras visíveis e invisíveis e, ao final do evento, elaborarmos uma carta para ser distribuída aos diversos órgãos do município, do Estado e da União, tratando sobre o tema, mostrando as nossas reflexões e visando aumentar a participação deste segmento social no trabalho e também no nosso dia a dia. Tá aí, ótima iniciativa do TRT. Muito obrigada, juiz Adilson Dantas. A gente agradece a sua participação aqui na Amazônia Interativa. Eu que agradeço. Uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.